Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrando-lhes as mãos e o lado, então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os que são perdoados, aqueles a quem não perdoardes, lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão do meu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontra-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creem sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentados. Amados irmãos, queridas irmãs, é 3 horas da tarde, 3 horas da tarde é a hora da misericórdia, como todos nós sabemos. É a hora em que o Senhor se entregou na cruz uma vez por todas por nós. Ao contrário, o maligno, invejoso que é, como Jesus entregou-se na cruz, o maligno às 3 horas da manhã, ele e os seus servos tentam fazer a maldade, o contrário que Deus faz. Não a salvação, mas a destruição. Com isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele assume a condição humana. Assumindo a condição humana, ele quer nos salvar. O desejo dele é salvar-nos. O desejo dele é de nos tirar das amarras de Satanás. E ele consegue, porque ele é obediente, até a morte e morte de cruz. Ele tem um amor extremo. O amor extremo é estampado na cruz e depois ele aparece aqui ressuscitado com as marcas da paixão. O crucificado é o ressuscitado com as marcas da paixão. E com isso, essa festa da misericórdia, esse título sempre existiu, Domingo da Misericórdia. Era o domingo in albis,
ou seja, o domingo da veste branca em que os batizados no domingo de Páscoa, retiram agora nesse segundo domingo. Portanto, em 1673, na década de 70, Jesus aparece a uma freira, Santa Margarida Maria Alacoque, fazendo queixas, fazendo reclamações, sentidas queixas. Não me amam, olha a minha paixão, olha a cruz, a fé já está esfriando, os homens já estão deixando o meu coração de lado, olha o que eu tanto fiz, olha o que eu estou merecendo, a frieza dos corações. Isso na década de 70. Na década de 30, Santa Faustina Kowalska. No ano de 1931, Jesus aparece para ela, a Santa Faustina, lá na Polônia, e diz assim: olha o meu coração aberto, raios de misericórdia, mas os corações não se voltam à minha misericórdia. Estão longe de mim. É uma outra queixa. Não é mais a queixa de um coração que quer que os homens voltem. Agora Jesus quer que os homens e as mulheres voltem, mas voltem por misericórdia divina. Aí você pode dizer, mas essa devoção, de onde vem? São João da Cruz, São João, o discípulo amado, debruçou no coração de Jesus e escutou algumas coisas que ninguém jamais ouviu dizer e nem ele relatou, e ele coloca, por isso que ele escreve o livro dos Atos, aliás, do Apocalipse, e também escreve o Evangelho de João, falando propriamente de uma espiritualidade, de uma profundidade cristã. Portanto, o Senhor misericordioso se deu a João, depois a São Longuinho, que furou o lado aberto de Jesus, Jesus transpassado, depois a Santa Gertrudes, que foi a primeira a ouvir falar sobre o coração de Jesus, Santa Margarida Maria Alacoque, os corações que amam os homens, mas me rejeitam. Depois, Santa Josefa Menezes. O que mais me dói são os pecados que os homens, mas depois de pecar, não se arrependem e não procuram a minha misericórdia. Santa Faustina. Os homens e as mulheres, longe do meu amor, longe da minha misericórdia, se perdem. É uma estratégia do diabo dizer que o inferno não existe e dizer que a misericórdia pode ser usada sem conversão. Isso está no diário de Santa Faustina. Amados irmãos, eu falei do início dessa devoção e quero falar para vocês o que é misericórdia, o que é justiça. O que é justiça? Você tem uma casa. E essa casa foi construída pelo seu pai. Só que aí vieram alguém e destruíram essa casa. E lá tinha o nome, reputação do seu pai. E você que é filho, vai lá e reconstrói essa casa. Reconstrói a dignidade e o nome do seu pai. E você diz assim, ó, aqueles que me ajudarem a construir, eu darei uma recompensa. Então o que você fez? Um ato de justiça. Não, meu pai não é assim, ele é desse jeito e eu honrei. É assim que Jesus fez. Pegou o nome de Deus, honrou e deu a ele glória,
louvor, adoração, porque o Adão não deu honra, o Adão não deu glória, o Adão se perdeu. E Cristo é um novo Adão, ele se oferece na cruz com amor extremo. Isso é justiça. Justiça, segundo São Tomás de Aquino, é dar ao outro o que ele merece. Mas para Deus não é isso. Para Deus, ele dá a nós, mesmo nós não merecemos a sua infinita misericórdia. Ele dá porque é amor, ele dá que é redenção, porque ele quer que a gente se salve. Isso é a misericórdia de Deus. Só que a gente separa justiça e misericórdia. Não, as duas coisas andam juntas. Lá na cruz, quando ele falou assim, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, o que Jesus está fazendo? Um ato de misericórdia. Quando você experimenta a misericórdia e depois dá a misericórdia para os outros, o que você está fazendo? Um ato de misericórdia. Misericórdia vem mísero, vem do radical da palavra menos feliz. Córdia é coração. Mísero quer dizer infeliz do coração. Ou seja, as coisas deste mundo, elas não são completas. Só vai ter a completude ao lado do coração de Jesus. Então, na cruz é um ato de justiça. Como você apresenta a justiça para Deus? Rezando, reparando. Ora, como é um ato de misericórdia. Na novena, Jesus pede para Santa Faustina assim, faça uma novena preparatória para o dia da misericórdia. Então, Jesus pede assim, as almas quentes, fervorosas, as almas dos ateus, as almas daqueles que estão frios, longe, aqueles que têm a fé endurecida com o coração. Portanto, o Senhor pede a cada um de nós, como a gente ama Jesus, dar essas almas com um ato de misericórdia, rezando pelas almas do purgatório e rezando para as almas dos fiéis para se converterem. Isso que é a estampa de Jesus misericordioso. Ele tem as marcas da paixão, mas ele está num corpo glorioso. O que são esses raios? Sangue e água. O coração de Jesus misericordioso e o coração de Jesus do apostolado da oração é o mesmo coração com queixas diferentes, mas são queixas. Voltem a me amar. Eu quero que vocês me amam. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você. Eu não quero os seus bens. Eu quero os seus dons que eu dou a vós. Voltem com o coração a mim. Não tenha medo da minha misericórdia. A justiça só quando você morrer. Por isso que a gente não pode desejar a morte dos outros. Se a gente deseja a morte dos outros, a gente está desejando que Jesus seja juiz na vida dos outros. Mas ele vai olhar na sua vida, primeiro para olhar a vida dos outros, para ver se você aplica a justiça e a misericórdia divina. Por fim, para amarrar toda essa homilia, tem um cara chamado Tomé, discípulo. E o Tomé estava triste. Perdeu alguém muito querido, que era Jesus. Ele estava muito perdido. Então a sua fé foi diminuída. Ele olhou para a cruz e disse, já morreu. Aí a Maria Madalena foi falar para ele, Jesus ressuscitou. Ele falou, tá bom. Aí o Pedro e o João também foi contar, eu vi o mestre. Tá bom. Aí estavam reunidos no 8º dia.
8º dia. A criação termina nos 7 dias. O 8º dia é o dia da criação. Por isso que a gente reza a missa de 7º dia. É o dia do descanso de Nosso Senhor. E é o descanso da pessoa. Mas não é o primeiro dia da semana. É o dia em que Nosso Senhor terminou a criação. No outro dia, é o primeiro dia depois do 7º. É a criação que é recriada em Jesus. E João vai dizer assim, olha, o Espírito Santo parava sobre as águas. Agora Jesus, por 3 vezes, dá a paz. Por que dá a paz? Os discípulos não estavam com fé, estavam com sentimentos. Quando viu o Senhor, ficou alegre. Depois ficou triste. Depois ficou... Os sentimentos atrapalham o nosso crer. Jesus diz 3 vezes, a paz. A paz. A paz. Para acalmar o coração. Preparando o coração dos discípulos para que eles possam voltar a crer, ressuscitar o crer. O Tomé não estava, aí ele chega, o Tomé está, a paz de novo, ele sopra o Espírito Santo. Uá! A força. Para que serve o Espírito Santo? Para você começar a crer, viver os 10 mandamentos, e depois para você frutificar. Aí Jesus pensou em você, pensou nesse dia, mas não pensou na humanidade inteira, pensou em você, o dia que você ia se converter, que você batizou, mas você ia cair de novo. Caiu de novo, mesmo pecado, ele dá o pecado da confissão. O pecado da confissão é o pecado da misericórdia. É o pecado daqueles que diante de Jesus se sente pequeno e quer se santificar e quer o céu. Aí você tem que se humilhar na presença do sacerdote, que é a persona Christi, e dizer, eu pequei. Aí você vai ouvir assim, ó, todos os pecados do mundo. Matou 5, matei 10, aborto, traição. Você vai ouvir do Padre, eu te absolvo de todos os seus pecados. Você não pode esconder nenhum deles. Você tem que arrepender de todos os pecados. Você não pode arrepender parcialmente, é todo. Aí você vai ouvir, eu te absolvo de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz. E eu costumo dizer para os meus penitentes, é o melhor momento de morrer. Assim você vai para o céu direto. É a hora da misericórdia. Não tem nenhum pecado desse mundo que eu vou dizer assim, eu não te absolvo não. Eu vou sempre dizer, está arrependido? Sim. Eu te absolvo de todos os seus pecados. Todos. Porque você não pode ficar com amarras de Satanás em sua vida. Você tem que ser livre. Liberdade só se encontra na confissão. Discuti aqui com a Fátima, briguei com a Fátima aqui, pedi desculpas, eu estava muito zangado, pedi desculpa para ela, ok, mas eu tenho que ir lá no Persona Christi, porque o Persona Christi é que vai ligar e desligar na terra e no céu. O Tomé estava ferido. Jesus aparece e diz assim, Tomé, toca aqui. Coloca o seu dedo do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja fiel. Sabe daquele momento em que nada consola você, que você olha a Sagrada Escritura e a Sagrada Escritura não diz nada? Quando você vem à missa, mas você não sente mais nada? Quando você reza o terço, e o terço, você ama Nossa Senhora, mas não vai. Aí você temente a Deus, você faz tudo certinho, e você recebe só bomba.
É neste momento que a sua fé é provada. É a segunda leitura. É neste momento que você tem que ser fiel. A fé em Jesus traz você a fidelidade. Tomé, não sejas incrédulo, mas seja fiel. O problema nosso não é o problema nosso não é falta de crer. O problema nosso é a nossa infidelidade. Porque se a gente é fiel, ele é fiel até o fim. Para terminar, você sabe que Jesus ressuscitou, você sabe que ele é amor, você sabe que ele é misericórdia. Só falta você aplicar isso em sua vida. Não adianta nada dizer que Jesus ressuscitou, mas se você não aplica a ressurreição em sua vida. Não adianta nada dizer que Jesus é misericordioso se você não aplica a misericórdia em sua vida, sendo que você se julga a todo momento, você até perdoa, mas você não se perdoa. Não adianta nada. Você não pode ser o juiz de você mesmo. Você tem que ser... Jesus tem que ser o juiz. Você tem que ser o portador da misericórdia divina. O Tomé, ferido com as suas feridas humanas, toca na santa chaga de Jesus e se cura. Você não se cura sozinho. Você se cura nas chagas de Cristo. As chagas provocadas por a morte de Jesus foram curadas pelo corpo glorioso de Jesus, que agora está ressurreto no céu. O Tomé ferido toca na ferida e é curado. Cure-te no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Se cure nas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o dia de hoje, Jesus fala para Santa Faustina: minha filha, fala para todo mundo da minha misericórdia. Misericórdia, que desejo que essa festa da misericórdia seja o refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo o mar de graças sobre as almas que se aproximam na fonte da misericórdia. A alma que confessar, comungar, alcançarão o perdão de suas culpas e suas penas. Nesse dia estão abertas as comportas da divina misericórdia, pelas quais flui a graça, que nenhuma alma tenha medo de se aproximar a mim, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, ou seja, vermelhos. Minha misericórdia e os seus pecados sejam perdoados. Porque toda a eternidade, nenhuma mente e nenhuma alma humana, nem angélica, o aprofundará. Tudo que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma completará em relação a mim por toda a eternidade. Todo o meu amor, toda a minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade inteira não terá paz enquanto não se voltar à minha divina misericórdia. Diário de Santa Faustina, número 699. Segure em vossas mãos o quadro de Jesus misericordioso, água, tudo que tens para ser abençoado e consagrado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Eu vos peço, Deus Todo-Poderoso, abençoe, santifique e exorcize a água que os fiéis têm em vossas mãos, para ser utilizado com fé, piedade, para tomar um remédio espiritual, para aspergir pela casa, colocar em fuga Satanás e os seus anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O quadro de Jesus misericordioso, as imagens dos santos, da Virgem Maria, os terços, os novenários, as medalhas, todos os objetos que tem em vossas mãos,
que lembra a sua infinita misericórdia e o seu amor por nós. Também vos apresenta as fotografias das pessoas dos quais precisam de sua bênção e de sua graça. Também eu vos peço àqueles que estão longe de Deus, com as roupas e tudo que tens, os remédios para serem consagrados, tudo que tem, todos os objetos, água, vela, terço, roupas, tudo que tem em vossas mãos e o Senhor sabe o que é. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.